E aí pessoal, boa tarde, tudo joiado, né? Gente, lembrando que a gente está reiniciando aí nosso ano letivo, dando continuidade às nossas aulas de geografia, e hoje a gente teve uma palestra, né? Inclusive palestra muito boa, que a gente teve a oportunidade de participar e como não deu tempo a gente ter aula normal, transmitida pelo Meet e tudo mais, eu vou gravar essa aula aqui e vou postar ela daqui a pouco para vocês, tá bom? Gente, lembrando que a gente viu diversos assuntos, né, no primeiro semestre, nas aulas de geografia, a gente viu sobre a urbanização, estudou um pouquinho sobre as cidades, né? Os movimentos populacionais, aquela coisa toda, né? De como as cidades foram formadas, como elas vieram crescendo, os problemas que foram agravando as cidades, né? Pelo crescimento, como a violência, o desemprego. A gente estudou também que no caso brasileiro houve um grande fluxo de pessoas, né? Vindo da zona rural para a zona urbana, a gente chama isso de êxodo rural. Estudamos também sobre a composição da população. Você lembra, né? Que a gente estudou sobre a população a partir da análise da sua composição, né? Inclusive a gente usou a pirâmide como referência, população jovem, população adulta, população idosa. Foram dados que a gente viu no primeiro semestre, tá bom? Então aqui no segundo semestre, eu estou aqui inclusive com o livro de vocês aqui na página 128. Eu quero que vocês ao assistir esse vídeo dêem uma olhadinha nessa página aí, que é uma página que retrata bem o que nós vamos querer discutir aqui, tá? Que discussão é essa? Ele vai ter como tema aí o espaço do cidadão, tá, gente? Então a ideia total que a gente vai ter nesse capítulo é entender como é o Brasil do ponto de vista da distribuição da riqueza. A princípio, a primeira informação que a gente precisa dar para vocês é que o Brasil é um país desigual. Todo mundo sabe disso, né? Professor, já sei disso, mas como é que a gente analisa isso? Do ponto de vista da geografia, como é que se dá na prática, né? Como é que a gente lança o olhar sobre isso? Essa página 128 e 129 ela é um retrato bastante fiel do que é essa realidade nossa. Aproveitando a deixa que esse é um espaço urbano, que eu disse para vocês que a gente já tem estudado, lembre para vocês que o espaço urbano, essas grandes cidades, gente, elas são ocupadas de forma desigual. Já começamos por aí, né? Nós chamamos isso de segregação socioespacial. O que quer dizer isso, professor? Segregação. As pessoas são segregadas, são deixadas de lado. Na imagem você vê uma ocupação aqui, né, em barracos palafitas, extremamente decadentes, né, precárias, em condições miseráveis, né, de ocupação. Nós vemos aí proximidade com um rio parece bastante poluído. Dificilmente aí você vai ter uma rede de esgoto tratada, não tem, né? Mas ao passo de que na parte de cima da foto você vê aí já uma ocupação feita com prédios, né? Com certeza moram pessoas com condições financeiras bem mais elevadas. Então, mas elas estão próximas, bem pertinho uma da outra, né? Mas a condição de vida e a pobreza, né, os separa. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. Se você for analisar do ponto de vista da história, gente, a história vai nos dizer que o Brasil é um país desigual desde seu processo de formação. Nós fomos colonizados lá pelos anos de 1500. E de lá para cá a gente passou por sérios problemas nesse processo de ocupação da gente. Nossa ocupação ela se deu por via colonização, ou seja, exploração feita pelos portugueses. E essa exploração era feita via prática de trabalho escravo. Então nós já começamos por aí, né? O trabalho escravo foi a base de formação da nossa sociedade. E mesmo depois, lá no século XIX, né, 1888, quando os escravos foram libertos, a desigualdade ela continuou. Na verdade, talvez até tenha aumentado, né? Porque esses escravos que foram libertos, entre aspas, eles não tiveram, de fato, espaço na sociedade. Então, grande parte das favelas que foram formadas no Rio de Janeiro, por exemplo, que boa parte da população lá é negra, vieram desse processo histórico aí de formação. Beleza? Bom, professor, mas eu vou falar assim de forma tão genérica não, né? A gente precisa aí tentar compreender isso. Como é que você analisa uma população? Primeiro você vai entender que ela é formada por uma siglazinha chamada PEA, tá, gente? PEA, tá na página 130 do livro de vocês. PEA, População Economicamente Ativa. Anote isso aí no caderno de vocês, tá? Essa população, ela é composta, do ponto de vista da ocupação do trabalho, gente, ela é composta por 3 tipos. No livro de vocês aí tem, né? Então nós vamos ter as pessoas ocupadas. Quem são as pessoas ocupadas, Maxlon? São os empregados, são os empregadores. Pessoas que é empregado, tem carteira assinada, né? Recebe dinheiro todo final do mês. Tem um empregador, que é o empresário, o dono da empresa, que emprega as pessoas, o dono do comércio.
E tem o autônomo, aquelas pessoas que vivem por conta própria. Coloca uma barraquinha, vai vender cachorro-quente, pastel e vive por conta própria. E tem ainda as pessoas que têm ocupação, mas não são remuneradas. Tem pessoas que fazem trabalho voluntário, chama de filantrópico, né? Que ajudam as pessoas e tal, faz obra de caridade e tudo mais. E nós temos aí um segundo grupo, que são as pessoas desocupadas também, que são pessoas que estão desempregadas. Gente, o desemprego é uma das marcas maiores da história recente do Brasil. No ano 2013, eu anotei aqui no meu caderno, e não tem no livro de vocês, eu fiz uma pesquisa mais recente, que não está no livro, mas no ano 2013 a gente tinha 6,5% da população brasileira desempregada, o que dava aí em torno de quase 7 milhões de pessoas. Você tem uma ideia agora, 2021, a pesquisa que eu fiz para anotar as aulas de vocês aqui, esse número ele chega aí a quase 15 milhões de pessoas, 14,7 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. A gente sabe que tem todo um contexto do momento, né? Pandemia, crise econômica, crise internacional, crise financeira. Isso tudo vai acabar impactando diretamente na formação da população brasileira do ponto de vista do emprego, né, gente? O emprego, ele é... Na verdade, a gente não vai abrir espaço aqui para discutir muito sobre o desemprego, porque ele ia demandar mais tempo. Mas o desemprego, ele pode se dar de duas formas, né? Ele pode ser conjuntural, pode ser daquele momento, daquela crise. Ele pode ser estrutural também, tá, gente? O estrutural, ele tem a ver com... Você sabe que o emprego, ele está muito ligado ao desenvolvimento da tecnologia. E a mão de obra, especialmente num país como o Brasil, subdesenvolvido, né? A mão de obra, ela não é qualificada o suficiente para acompanhar esse avanço, tá, gente? Culpa de outros fatores que a gente vai ver já já. Um deles é a educação, que é precária no Brasil. Bom, nós entendemos um pouquinho o que é o PE, né? Lembrando, gente, que a economia de um país ela é medida em 3 setores. Isso é coisa lá do ensino fundamental, dos primeiros anos do ensino fundamental, que fala que nós temos o setor primário, secundário e terciário. O primário é onde estão as primeiras atividades, né? A agricultura, por exemplo. A pecuária, né? Que é a criação de gado. A extração de minério, de madeira. A pesca, né? Esses são atividade primária. Já a secundária tem a ver com o setor de industrialização. Quando você extrai o ferro, do minério de ferro, né? É primário. Leva lá para a empresa, para a indústria. Vai para o setor secundário. E o setor terciário, que é o setor de serviço, tá, gente? Comércio. Então observe que o mesmo produto ele passou por 3 etapas. Primário, né? Eu dou o exemplo aqui da extração do ferro. Ele foi extraído lá no setor primário. Foi para a indústria, setor secundário. Depois foi para o comércio para ser vendido no setor de serviço, que é o terciário. Beleza, gente? Então, primário, secundário e terciário. Sim, mas aí, professor, como é que eu posso medir, né, a qualidade de vida de um país? Um país que tem muita riqueza, isso significa dizer que as pessoas desse país também são ricas? Não, gente. Uma coisa nem sempre tem a ver com a outra, tá? Em se tratando de Brasil, esse diferencial ele é maior ainda, tá? Porque o Brasil é um país rico, né? Nós já chegamos lá... Sim, eu falei que o Brasil historicamente é um país que tem dificuldades econômicas gigantes, né? Mas um detalhe importante é que nós tivemos um pequeno surto aí de crescimento, tá, gente? Do ponto de vista positivo. Foi no começo do século XX, 2001 até 2010, nós chegamos a ocupar a 7ª maior economia do mundo, tá, gente? Do planeta. Nós vivemos um período aí bastante positivo do ponto de vista do crescimento econômico e também da distribuição de renda. A distribuição de renda do Brasil nesse período aí, 2001 a 2010, ele é destacado, né? Inclusive observado e elogiado do ponto de vista dos organismos internacionais, e tem a ver com um governo da época que implantou diversas medidas de distribuição de renda, programas de distribuição de renda, né? Acesso ao crédito por parte das pessoas mais pobres. Então é uma outra coisa bastante complicada que a gente pode voltar a discutir na próxima aula, tá? Bom, mas o índice que é importante, que eu vou encerrar com esse índice, né, para a aula não ficar muito extensa, que aí na página 132 do livro de vocês, ó, vou mostrar aqui para vocês. E tem um dadozinho chamado IDH. Se eu estivesse dando aula ao vivo para vocês, eu ia perguntar, pessoal, o que é IDH, né? Todo mundo sabe que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele é medido a partir da observância em 3 setores: saúde, educação e renda, tá, gente? Não esqueça, ó, saúde, educação e renda. Você vai medir esses 3 setores para você ter a noção exata de que o país é desenvolvido ou não, né? Ou ele pode ter um estágio aí
intermediário de desenvolvimento. O desenvolvimento do IDH ele pode ser medido com IDH baixo, né? Médio, alto e altíssimo. Brasil, por exemplo, tem um IDH de 0,755 aí na página de vocês tem, 132. Esse IDH é considerado alto, muita gente questiona, professor, o Brasil é um país que tem tantos problemas, tem um IDH alto. Sim, gente, isso é um dado, né? Uma estatística. Você pode questionar? Pode sim. Mas em comparação a outros países mais desenvolvidos, o Brasil ainda está muito abaixo. Se você pegar o mundo aí, tem mais de 200 países, o mundo, né? Todo. O Brasil ocupa a posição 75. 75ª, né? Quem são os países mais desenvolvidos, professor? Do ponto de vista do IDH. Aí no livro de vocês tem também. Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda. Esses países têm um IDH. Ó, a Noruega tem o melhor IDH do mundo, 944. Bom, mas aí para mim saber isso, eu preciso saber os dados sobre a saúde. A saúde ela está muito mais ligada à ideia da expectativa de vida. Quantos anos em média uma pessoa vive naquele país, né? O Brasil, por exemplo, a expectativa de vida chega aí em torno de 75 anos. No Japão, já estourei para 85 anos. O japonês vive 10 anos a mais do que a gente. A educação tem a ver com a escolaridade. Um brasileiro passa em média 7 anos na escola, enquanto um japonês vai passar em média mais de 13 anos na escola. Eles estudam mais do que a gente. E tem a ver também com o terceiro setor, que é a renda, tá, gente? A renda per capita. Pessoal, o que é isso? Você pegar o total da riqueza de um país e dividir pelo total de habitantes. Você obtém aí a renda per capita. Mesmo a renda per capita ela ainda é um dado bastante questionável, porque ele trata do ponto de vista de uma divisão, mas essa divisão acontece apenas na calculadora, né? Na prática, as pessoas não vão ter acesso a essa riqueza não, tá bom? Mas aí, a gente vai encerrar por aqui, porque na próxima aula eu vou retomar esse conteúdo e a gente vai mastigar bem direitinho isso que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço aí, até a próxima aula a gente se encontra.